Gente, há um filme, se não me engano, do ano passado, o qual eu não assisti, mas a minha irmã assistiu e me falou muitíssimo bem desse filme. Assisti-lo-ei, pelo menos pretendo, que é o filme Pobres Criaturas, né, que é embasado na obra de um autor cujo trabalho eu também não conheço, não conhecia, um autor escocês, Audley, bom, eu nem me lembro o nome dele, né? A minha irmã me falou por cima a ideia do filme, inclusive me parece que há até uma correlação com a brilhante Mary Shelley, com o Frankenstein e tal. E eu achei interessantíssima a ideia, né? Eu achei interessantíssima a ideia porque coincide com um fator existencial muito importante, que é a sofisticação das crianças, a riqueza essencial das crianças e, por via de consequência analítica, a miséria do adulto, né? No filme parece que uma moça tem implantado em si o cérebro de uma criança e ela vive no corpo de uma adulta, mas com os pensamentos, com as percepções de uma criança. Isso é fenomenal. Gente, as crianças são os seres mais sofisticados que nós temos, tá? Ao lado dos verdadeiros filósofos. Por quê? John Locke, né? O Locke, que foi um dos grandes nomes do empirismo, ele dizia que nós somos uma tábula rasa, não é verdade? Que nós nascemos puros, né? Sem nenhum tipo de impregnação de experiências, de percepções, de impressões, tal. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos recebendo essa carga de impressões, de experiências, de convenções e vamos moldando as nossas vidas de acordo com essas impressões, com essas experiências e com essas convenções. Né? A criança, quando nasce, ela não está carregada de impressões, de experiências e de convenções. Portanto, esta criança, ela terá uma capacidade reflexiva, ainda que inconsciente, apuradíssima. Né? Por que eu coloquei o filósofo junto com a criança? Porque o filósofo, para ser um filósofo, ele tem que ser como uma criança. Né? Inclusive a figura da criança, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala, vinde a minhas criancinhas, porque dela será o reino dos céus e tal. A criança já tem essa figura da pureza, mas não apenas a pureza espiritual. Uma pureza existencial também. Justamente isso que também a torna um ser muito mais elevado que o adulto. Basicamente, nessa reflexão, eu quero falar sobre isso. Não é? Que as impressões, que as experiências e convenções do mundo vão a cada dia obliterando a nossa visão e nos tornando miseráveis e limitados. Ora, tudo aquilo que fazemos, todas as atitudes que tomamos, todas as decisões, todos os nossos conceitos e pré-conceitos, eles todos são norteados, né, por essas impressões, por essas convenções e por essas experiências que vamos acumulando ao longo da vida. Então percebam que estamos sufocados, asfixiados por uma série de coisas que estão impregnadas em nós. A criança não possui isso. Eu me lembrei muito de Justin Garden. Esse é o autor desse livro fantástico que é O Mundo de Sofia, que é um livro que todo mundo deveria ler. Especialmente aqueles que estão começando a se interessar por filosofia, por uma vida mais reflexiva. O Justin Garden, ele faz um apanhado maravilhoso, né, de todo o pensamento ocidental, desde a mitologia grega, em uma linguagem absurdamente acessível. É uma leitura gostosa, fluida, tal. E o Garden, no livro, ele faz algumas alegorias que são fantásticas, inclusive sobre aqui esse negócio da criança. Eu não sei se eu falei pra vocês já no começo do vídeo, eu não assisti ao filme, tá, gente? E mesmo se eu tivesse assistido, eu não faria uma análise crítica do filme, porque eu não sou um especialista em cinema. Eu sou apenas um apaixonado por cinema, mas não um especialista. Eu não posso fazer análise de um filme como eu faço análise de um livro, por exemplo. Né? Como já dizia a grande pensadora contemporânea, filósofa, quem que é que fala o negócio de cada um no seu quadrado? É a Tati Quebra-Barraco? Pois é. Cada um no seu quadrado, né? Portanto, a minha relação com o cinema é uma relação de paixão subjetiva. Eu não posso fazer aqui análises críticas, tá?
Agora, mas a ideia é brilhante, né? Portanto, a ideia do filme é uma ideia que é muito reverberada na filosofia. Então, Justin Garden, ele faz algumas colocações magníficas. Por exemplo, sobre a criança. Ele diz que se uma criança de 1 ano de idade, tá, ver um adulto flutuando, ou ver uma pessoa flutuando ou voando, essa criança de 1 ano de idade, ela não vai se chocar, né? Ela não vai se escandalizar. E por que ela não vai se escandalizar? Porque ela não recebeu as impressões necessárias para saber que um homem, em hipótese alguma, pode voar. Portanto, ela é livre, né? Ela é pura neste sentido. A tábula rasa de John Locke, né? Ela não recebeu essas impressões ainda capazes de limitá-la. E o filósofo, aquele que reflete, assim também deve ser. Ele não pode ser norteado por todo o arcabouço de impressões e convenções que existem no mundo, porque senão ele será exíguo, limitado, obliterado em sua própria essência. E a criança é assim por natureza, né? Quer dizer, uma criança ela não pode escrever, ela não sabe escrever, ela não sabe argumentar, mas ela possui o principal neste caso, que é a própria essência pura, que é a própria essência de não ser infectada por todas as convenções, experiências e impressões do mundo. Percebam, gente, de modo nós temos que pensar o seguinte: a nossa elevação, a nossa riqueza, ela advém, não é, de uma busca pela conduta de uma criança. Não é verdade? Uma outra alegoria que o Justin Garden faz neste livro, O Mundo de Sofia, que eu acho fantástico, é a alegoria do coelhinho que é sacado da cartola por um mágico desconhecido. Este coelhinho seria o nosso universo, seria tudo que nós conhecemos, tá? Aqui este é o coelhinho, tá? Então ele vai dizer o seguinte: quando nós nascemos, quando somos crianças, nós estamos na ponta, na pontinha da penugem do coelho, né? Olhando, observando tudo, tentando encontrar o mágico, de onde que veio, aquela coisa toda. Na medida que o tempo vai passando, nós vamos escorregando, passando ali pela penugem, até chegarmos na base do coelho, onde estaremos totalmente cobertos pela penugem e sequer lembraremos do mágico, daquilo que está para além do coelho, né? Vocês percebem? E esta penugem, veja, é toda esta infecção de experiências e de convenções pré-estabelecidas que passaram a nortear a vida do ser humano. Grande erro, né? Grande erro. Eu poderia citar muitos exemplos aqui, gente. Quer dizer, o que mais tem são exemplos de convenções que predeterminam as atitudes das pessoas. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Olha, a família. Você tem que ter uma família, tem que construir uma família, porque senão você já é estranho. Você já perde um pouco ali digamos, da legitimidade existencial, porque você não segue um padrão que é exatamente a família. Convenção, né? Convenção, impressão e experiência. Nós temos essas experiências, e percebam que aqui eu estou usando o adjetivo experiente, no caso aqui, não como algo positivo, e o contrário, como algo negativo. As experiências limitam o ser humano, né, e impõe ao ser humano estar sempre nos limites pré-estipulados. A criança não tem isso. A criança transpassa isso. A criança está além disso. Os filósofos metafísicos estão além disso, né? Isso é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Se nós buscássemos, né, peremptoriamente termos uma conduta de criança neste sentido, a nossa elevação existencial seria notória, porque nós rechaçaríamos o tom absoluto das experiências. Me parece que no filme ali a moça com o cérebro de uma criança obviamente vai tendo percepções totalmente distintas. Ela não vai se chocando com fatos que são chocantes para um ser humano, e são chocantes porque as experiências e impressões assim dizem que deve ser. A saber, chocantes. Isso é algo maravilhoso.
É algo maravilhoso. Verdade? Então eu achei a ideia do filme maravilhosa, né? Eu achei a ideia do filme... sobre a correlação com o Frankenstein, gente, eu não sei mesmo, tá? Eu ouvi dizer que há uma correlação, ou que fizeram uma correlação, mas eu posso pensar em uma aqui. Se você ler a obra da Mary Shelley, você vai ver ali que o monstro criado pelo Dr. Victor Frankenstein, ele era totalmente desnudo, não é? Ele não tinha um tipo de impregnação de experiências e tudo mais. Ele era apenas uma tábula rasa. Então, quer dizer, ele começa a observar uma família, começa a se encantar com aquela família, mas daí ele se apresenta à família e por ele ser muito feio, ele acaba sendo humilhado e expulso, aquilo gera nele uma raiva, tal, né? Quer dizer, o diferente, né? Nós temos a tendência de rechaçar o diferente, aquilo que foge, que sai, que extrapola os padrões pré-confeccionados. A criança não tem isso. E o filósofo verdadeiro não tem isso. Sejamos crianças nesse aspecto. Busquemos, portanto, esta condição de criança, não é? De buscarmos sempre despirmos de todo o arcabouço das impressões, das experiências e das convenções. Interessante esse tema. Gente, acho que no fim dos pedidos, você que chegou agora aqui, que você não conhece o nosso trabalho, peço que se inscreva no canal, peço que curta, que compartilhe, que acione a sinetinha das notificações e etc e tal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.